Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros, você está no Jeff Podcast, agora patrocinado pela Vacinar, que está cuidando de Manaus. A criatividade é sim uma forma maravilhosa de você ganhar dinheiro, de ajudar os outros. Eu não diria que é uma forma maravilhosa, é a única. É a única forma. E, na verdade, o próprio Ken Robinson falando naquele TED lá, ele fala, cara, pra mim, a criatividade é tão ou mais importante que o próprio processo da alfabetização. Pessoal, vamos lá. Jeff Podcast número 56. Antes de começar, várias piadas de quinta série. Quando a gente junta... Isso é mal de sobrenome dos Bragas, é isso? Como não é mal, é bem de sobrenome. Tá no bem DNA. E queria apresentar aqui, tem dois rapazes que eu acho que todo o pessoal do entretenimento... Dois mancebos. Rapaz, parece que a gente vai dançar aos 15 anos. Primeiro, quem é de fora, né? A gente vai apresentar Durval Braga Neto, empreendedor, consultor, colunista da CBN Manaus. E aqui que fique gravado que foi por causa dele, não sei se foi coisa boa ou ruim, que eu entrei na CBN Manaus, que eu comecei a gostar realmente de estar na rádio. Durval, muito obrigado pelo seu tempo e te peço desculpa por estar ao lado do Márcio também. Não, rapaz, é um privilégio absurdo, porque o Márcio, quando ele está ao meu lado, eu já sinto cócegas já, na barriga. Já. Olha... Quando se junta dois Bragas, agora tu imagina se junta o terceiro Braga aqui, aquele mais, como é que eu posso dizer? Ah, entendi. Meu primo rico! Do outro lado, the right side of the corner, né? Márcio Braga, humorista, empreendedor digital e dono deste Hub 92. Como é que é, mano? Hub 92. Daqui a pouco vai ser Márcios Braga. Márcios Braga. Quando entra o S no final, que já tá abrindo um salão elegante coffee. Botou apóstrofe S, ferrou. Pessoal, antes de começar, vou pedir para você se inscrever no canal, passa para os amigos que gostam de falar sobre criatividade, humorismo também um pouco. Não tem a parte do joinha, não? Deixa o like, né? O joinha. Ativa o sininho. Joinha é cringe. É cringe. Falei cringe. E as redes sociais, Jeff Podcast, minha rede social pessoal, Dr. Jefferson Medeiros. E hoje a gente vai começar a falar sobre um assunto que eu sempre fui muito atrás sobre isso. Eu sei que o Durval é um cara que sempre está falando sobre isso, CBN Lab, até... É uma das poucas coisas que eu sei falar sobre. É um tabu? É uma das poucas que tu sabe. Quebrar tabu. Quebrar tabu. Eu acho que a primeira vez que eu vi falar sobre criatividade foi na internet, o Murilo Gun. Uhum. Acho que, cara, já vão uns 10, 12 anos atrás que ele começou a trabalhar muito sobre isso, sobre criatividade. Uhum. E eu comecei a seguir isso e comecei a estudar muito, pensando exatamente nos meus filhos, no que a gente tinha visto no dia a dia. E aí a gente vai ver aquele, acho que é Ken Robinson, cara, um dos TED Talks mais vistos no mundo. O mais visto ainda. É o mais visto ainda do mundo. É o mais visto. Falando sobre as escolas matam criatividade. Quando eu quis falar sobre isso, eu até pensei e convidei o Márcio, porque você está na CBN Lab, você é empreendedor, faz consultoria, o Márcio é empreendedor também, está aqui o Hub 92, empreendedor digital. E eu tenho certeza, pelo menos do Márcio, tá? Uhum. A gente não tem intimidade, que não foi inteligência cognitiva Entendi. A coisa mais forte para trazer vocês aqui para o Márcio. Não, eu nem faço questão de ter intimidade contigo. Deixa só o Márcio. Né? Bem, diante disso... Mas, meninos, eu acho que assim, a primeira pergunta é para vocês, quando vocês olham hoje em dia todo o currículo que a gente tem nas escolas, universidades, o que vocês acham que falta? O que falta lá embaixo que poderia fazer, não um boneco ou não a criança ser todos iguais, porque a gente imagina isso. O que vocês acham que falta para você crescer como ser humano dentro de uma escola? O Durval é mais técnico do que eu para isso. Eu acho que o problema não está tanto no conteúdo. Eu acho que está mais na forma como isso é feito, né?
Que, na verdade, quando você fala assim, de não crescer como um robô, né, tem uma frase muito bacana da Marta Gabriel que ela fala que os robôs humanoides só vão substituir os humanos robotizados. Uhum. Os robôs, ou seja, a inteligência artificial só vai substituir o humano que é robotizado. Aquele professor que dá a mesma aula há 20 anos, aquele cara que faz o podcast da mesma forma há 10 anos, aquele cara que vai lá para o Instagram e fala somente sobre um assunto, né? Porque tem muito isso, né? O que dá mais, o que é mais legal, o que dá mais views? Será que é focar ou é falar sobre várias coisas diferentes, né? Então, quando, por exemplo, eu cheguei aqui que você falou, como é que eu te apresento? Eu tenho uma certa dificuldade de te explicar como fazer isso, e me sinto tranquilo em relação a isso, porque, por exemplo, lá na rede amazônica eu falo de educação, mas eventualmente falo de carreira, lá na CBN eu falo de carreira, mas também falo de inovação. Eu atendo clientes que são do polo industrial, que são do varejo, que têm problemas completamente diferentes, e eu acho que essa é a beleza do processo criativo. Então, o problema da escola não é o conteúdo, é a forma, e, sobretudo, falta uma coisa chamada conexão. Então, a grande dificuldade é que a gente... Bom, primeiro, esse modelo que a gente tem de educação, ele é um modelo que veio da revolução, para atender a revolução industrial, né? Então, esse modelo positivista, né? Que é tudo... As séries são em progressão, primeira, segunda, terceira e quarta, os conteúdos são separados, as disciplinas física é física, química é química, biologia é biologia, e eles não se conversam, que é a tal da transversalidade. Esse é o maior problema. Porque quando a gente está conversando aqui, apresentando o podcast, o Márcio ouvindo, eu tenho certeza que nesse momento tem um monte de coisas boas, algumas ruins na cabeça dele. A grande maioria ruim. A grande maioria ruim, né? Você também tentando encaixar qual é a próxima pergunta. Sim. Dando atenção para o que eu estou falando, mas você está olhando o ambiente. Tu acha? Está conectado. Eu espero. Pelo menos eu espero. Então, o problema é esse, falta essa conexão. E aí os alunos crescem. E outra, quando eu falo escola, eu não estou falando da escola do ensino básico, não. Eu estou falando da faculdade, eu estou falando de educação como um todo, né? Na própria faculdade, por exemplo, na própria faculdade de medicina, eu tenho certeza que tem alunos que vão sair que só olham para uma parte do corpo e querem olhar só aquilo lá. Sim. Eu acho que a medicina é talvez uma das disciplinas que mais requer criatividade. Porque o processo de diagnóstico, suponho eu, se não for por exclusão, como é o mecânico, né? Porque mecânico de carro, antigamente, você leva... Hoje tem computador, né? Você leva lá, o cara diz, isso aqui é não sei o quê. Aí o cara trocava. Pô, ainda tá ruim. Se não for isso, é isso, né? Porque é meio que por exclusão, né? Deixa eu pegar um gancho que, assim, dentro da universidade, como eu sou professor, eu consigo ver quem são de escolas conteudistas. É aquele aluno que ele chega, você pergunta para ele, você está na frente de um paciente, tem um caso clínico para a gente discutir. Quando você pergunta para ele sobre o caso, ele vai te descrever tudo que ele leu no livro. Só que na medicina existe o feeling. E aí quando você pergunta assim, o que você acha? Ele falou assim, professor, eu não aprendi a achar. Pois é. Você está entendendo? Eles não entendem que eles têm que pensar. Então assim, sai do teu livro, olha o paciente, olha os exames complementares e tenta dar os diagnósticos. Uma vez a gente conversou sobre isso, sobre a criatividade. Então, assim, quando o cara já vem de uma escola conteudista, ele só sabe responder para mim o que está no livro. Então, ele não consegue ter a criatividade, ele não consegue ter uma percepção longe daquele foco do que ele não tem o feeling. Mas você sabe, Jefferson, que tem uma coisa, assim, quando a gente fala de conteudista, escola conteudista e construtivista, a sensação que dá é que a construtivista é muito melhor que a conteudista, né? Eu não acho que seja esse problema, porque, por exemplo, eu já tive experiência com minhas filhas de estudar numa escola conteudista, e, aliás, elas voltaram de onde elas vieram, que é muito conteudista, e, de um outro lado, ter experimentado um ano numa que se dizia construtivista. Na prática, o que eu percebi é que, para o processo criativo delas, a conteudista que ela está nesse momento funciona melhor. O problema talvez não seja o formato da escola, mas a abordagem como ela trata. Pode ser conteudista, não tem problema, só é importante que ela conecte os pontos para resolver problemas, porque tudo que a gente mais tem para resolver no nosso dia a dia é problema. Cara, assim, deixa eu contar um pouco aqui da minha parte, né, da minha história. Eu sou de Tefé. Da parte republicana, né? Da parte republicana. E lá em Tefé, a primeira vez que eu ouvi falar em criatividade foi quando eu era criança, que eu aprontava, que a minha mãe dizia, meu Deus, esse menino cria cada coisa, da onde vem isso, né? Mas, aproveitando essa deixa e esse assunto sobre professores, escola, eu sou de uma época que os meus professores mandavam, eu estudava de manhã e à tarde eu tinha que ir lá para um centro de estudo, ou lá para a casa das professoras, e eu ia para lá
para fazer tarefas, mas as tarefas eram interessantes naquela época. Era eu decorar um hino, eu ler sobre arte. Eu tenho uma professora que marcou muito, carrego ela no meu coração, que é a professora Tavares, que ao invés de ela me dar castigo, ela me ensinava para eu ler sobre a Grécia, sobre Roma, a arte, sobre aquilo ali e tal. E eu tinha uma outra professora, Raimunda Lopes, que ela me levava lá para ela era quase freira, porque ela ajudava as freiras, e eu ia à tarde para lá, ela dava aula de educação artística, e eu ia para lá aprender a misturar cores, a pintar, e na folga ela me ensinava a plantar. Então não tinha nada a ver com o assunto, mas isso me ajudava muito na minha criatividade. Então um ponto aqui que eu queria deixar registrado é que a minha história ela vem dessa busca de sempre perguntar o porquê a planta cresce, por que amarelo e verde dá marrom, eu acho, não lembro. O círculo cromático. O círculo cromático. E tem uma parada, aproveitando esse caminho, que eu acho que é legal a gente colocar na mesa aqui, é que muitas das vezes, já entrando um pouco no assunto, eu não sei o Durval, mas muitas das vezes, não vou dizer o desespero nem a pressão, mas ali aquela situação de querer fazer algo... De precisar fazer, me né? faz a criatividade dar uma turbinada. Né? Aliás, eu estou com a camisa do Dr. Brown, que é do De Volta para o Futuro, que ele tem belas saídas, faltando poucos segundos para acabar o tempo, para ele atravessar o tempo. Isso aqui é um exemplo maravilhoso. Quem ainda não viu o De Volta para o Futuro, o Dr. Brown, que eu me identifico muito com ele, porque é o desespero do tempo do reloginho que está acabando que faz ele... eu tive uma ideia. Aí o McFly corre, professor. Né? Lembra disso? Sim. É isso que dá que faz, eu acho, que é a criatividade. E isso eu aproveito muito aí vem a parte de empreender, né? A necessidade, a vontade de criar faz a gente empreender. Sim. Então, eu acho que é um assunto muito legal. Ô Márcio, eu te perguntei, eu sempre tive essa curiosidade, por isso que eu te convidei, porque você imagina, para mim eu já tive um sofrimento que você fez medicina, você está numa carreira acadêmica. No meio da cirurgia, a gente tem... Se depara com algumas... Não. O esquema de cirurgião é mais ou menos como se fosse um quartel. Existe uma hierarquia muito grande. Tem uma disciplina. Uma disciplina e uma hierarquia. Protocolo. Só que quando eu saí disso, eu sempre gostei de comunicação. Então, para mim sair da medicina um pouco, isso sempre é mal visto. Ou porque está querendo aparecer, ou as pessoas não entendem. Se aparecer. Você está entendendo? Então, sempre... E a visão das pessoas que estão de fora, até eu chegar a um podcast, até eu chegar a um CBN, elas são sempre negativas. Fala assim, cara, o que o médico está fazendo aí na TV? O que o cara está fazendo no Mas eu acho que está quebrando justamente o que o Durval falou. Que é você achar que tem que ser daquele jeito e pronto, e que ninguém pode quebrar, que ninguém pode saber o porquê. A gente vem de uma educação que forma a gente para ser uma coisa. E se você parar para pensar, o ser humano, por natureza, ele é um ser hipercomplexo, né? Então, assim, por exemplo, eu toco bateria, adoro assistir desenho animado, trabalhei na Disney, estudei economia, trabalho com educação. Então, essa pluralidade ela não é muito bem vista. Por isso que a gente falou em off ali, conversando com o Márcio, se o Márcio quisesse se reposicionar hoje para ser um dramaturgo, ele conseguiria fazer isso. Sim. E tudo bem, as pessoas já aceitam melhor. Por isso que tem muita gente que sofre, tem 40, 50 anos, chega com 50 anos, descobre que não é aquele caminho que ele quer, mas ele insiste naquele caminho, porque afinal de contas ele já trilhou muito tempo, né? Mas então, peraí, a gente então está falando aqui de ter atitude. Sim, né? Claro. De virar a chave. O principal, Márcio, eu quero que você fale sobre isso, assim, imagina que para você lá atrás a dificuldade de você encabeçar e dizer assim, cara, eu quero ser humorista. Porque não é uma profissão que as pessoas... É o sonho de todo mundo. Sonho. Mas no caso do Márcio foi orgânico, né? Porque ele sempre foi assim. Sim, mas você entende que mais até fácil, os pais, os familiares... Mas não vai dar pra nada. Não, mas aí que tá. Eu tive o apoio dos meus pais. Aí é diferente. Eu fazia 2 faculdades no último ano. E eu larguei e liguei pro papai. Ele disse, eu já sabia, teu caminho não era esse. E aí, hoje, não. Eu já sou formado em marketing digital e tal, outra história. E o problema é que o teu pai era um sábio, né? O papai era muito sábio. E hoje a gente ainda tem gente nova, porque não é a idade que conta aí. Não é a idade, não. Não é a idade. O papai sempre teve muito essa questão da criatividade. A minha mãe também sempre
ela dizia, esse teu pai é louco. E eu cresci com o papai criando coisas para resolver, sabe? Ele buscava solução no problema. Então, eu cresci no meio de um zoológico, Isso é a essência praticamente. do processo criativo. E o papai criava um monte de bicho. Eu deixei de usar mamadeira, porque eu cheguei em casa, a mamadeira estava na minha capivara. Ela estava mamando. Então, aquilo ali... Tu tinhas uma capivara? Nós tínhamos capivara, arara azul, arara vermelha, macaco, tinha tudo. E o papai tinha... Além disso, tudo eu. Nunca que completava o zoológico, né? Completava o zoológico. Mas sabe o que eu lembrei que você estava falando, Durval? Dentro da minha casa, uma vez eu peguei os meus filhos conversando, e o meu filho, o Vini, falando com a Juju, falou, Juju, o que você vai ser quando crescer? Aí ela falou, olha, ou eu vou ser veterinária, ou eu vou ser ginasta. Aí ele falou assim, mas por que você não pode ser os dois? Aí ela falou assim, não sei. Aí ele vira pra ela e falou assim, olha, o papai é médico, o papai tá na rádio, o papai tem um podcast. Faz balé. Faz música. Faz canto, faz piano. Então, assim, a gente sempre foi enquadrado desde pequeno que você só podia fazer uma coisa. Então, assim, pra mim, médico, e ainda se tinha mais a postura que você teria que ter. E eu lembro que recentemente, no almoço de família, meu pai vai estar assistindo, vai lembrar disso, que ele sentou e conversou comigo e meio que pediu desculpa, disse assim, poxa, meu filho, quando você começou a trabalhar no Instagram, quando você começou a fazer rádio, quando você começou o seu podcast, na cabeça dele, sempre assim, cara, por que ele está fazendo tudo isso? Ele já é médico, pô, já tem uma profissão, você já tem uma profissão muito bem determinada. Para que você vai fazer o outro? Mas cara, era o medo, né? Pouco do medo. Isso é tão antigo, assim, se você for... Bom, eu estudei economia, né? Se você for remontar lá o início, né, de toda essa coisa, o Adam Smith falava sobre especialização. A Revolução Industrial veio para essa questão da especialização. Então eu vou fazer uma coisa e vou me tornar o melhor possível nela. Só que isso aniquila a pluralidade da questão do talento das pessoas. Muita gente não sabe, por exemplo, e eu quero aproveitar aqui e defender um pouco, que algumas profissões ainda trazem essa informação de que você não pode ser além daquilo de uma imagem. Por exemplo, tem gente que se surpreende quando sabe que eu gosto de ler, que eu adoro livro. Pô, mas humorista... Parece que é excludente, né? Outro dia, nós fizemos um trabalho com a nossa equipe toda, aí, a empresa toda, e aí um cara, dono de uma agência, chegou comigo e disse, nossa, eu não sabia que além de humorista, você também faz um trabalho sério. Olha só. Aí eu fiquei pensando... eu tenho mais de 20 anos trabalhando com isso, não é sério? Ô Márcio, você sabe o que é engraçado? Que eu te conheci dentro da universidade, você fazendo a Pario, da Aula da Saudade. E quando eu sentei que a gente conversou a primeira vez, que era para começar o Jeff Podcast, cara, a minha admiração começou nesse dia por entender a sua cabeça de empreendedor, entender o que você estava pensando no digital, até porque era um momento que eu vinha, me achava sozinho. O meu pensamento era igual ao seu, eu achava que eu estava sozinho no mundo. Eu falei, cara... Você era um trouxa ainda. Era, exatamente. E aí eu ficava nesse mundo, eu falei, cara, mas eu não tenho ninguém para dividir, ninguém pensar. Quando eu sento, que você me fala tudo que você estava pensando, tudo que você estava construindo, eu falei, olha a admiração tem gente do outro lado. Não é só um rostinho bonito. Obrigado pela admiração. Não é só um rostinho bonito, né? Uma vida inteligente uma vida além da medicina. Porque o que eu entendi era isso. Todo mundo te pega a caixinha, te coloca assim, olha, o Márcio Braga é aqui, é humorista. Mas, pô, o cara é empreendedor. Não é, ele é humorista. Mas ele tá no digital. Não, ele é humorista. Cara, não é, bicho. E eu vou contar uma curiosidade para vocês aqui, o Durval que ele é mais técnico do que eu, vivo falando isso, que eu amo assistir drama, biografia, eu adoro. Eu gosto de ler histórias que mexem comigo, inclusive indico a galera que ainda não assistiu, tá rolando Joy, que é uma entrevista, um bate-papo do Dalai Lama com o Desmond Tutu. Chorei horrores, é uma história maravilhosa deles desmistificando que eles não são santos. São dois amigos conversando, que, aliás, duas crianças. E eles falam justamente disso, Durval, de você ir além, pensar o porquê. Perguntava no Dalai Lama como é que ele, que está 56 anos exilado, o que fazia dele sempre estar com um sorriso no rosto. Ele falava que desde criança
ele sempre se perguntava, por que isso? Por que isso? Pois Por que é. isso? É muito- Isso estimula a criatividade. Isso é excepcional, E te porque ajuda. assim, a gente se especializou em comos, né? Mas a É. gente é muito fraco nos porquês. E a gente está vivendo nesse momento agora uma crise mundial, e no Brasil não é diferente. Não sei se vocês sabem, mas 600 mil pessoas no Brasil pedem demissão voluntariamente todos os meses. Sabe por quê? Porque claramente eles estão vivendo uma crise de porquê. Né? E tem vários níveis dessa crise. A galera Sim. que está embaixo, né, que está começando a trabalhar, ela vive a crise do porquê. É o seguinte, cara, qual é o sentido que tem de eu vir todo dia para cá? A galera que está em cima, que já cresceu, que ganha, sei lá, 50 mil por mês, está ressignificando o trabalho, dizendo assim, mas por que eu estou me matando de trabalhar? Ele está topando descer. Então, isso acontece, sabe por quê? Porque as pessoas não têm, primeiro, muito claramente a consciência de qual é a sua obra. Sim. Né? E a obra pessoal de cada um, ela transcende um trabalho que você faz. Então, o que o Márcio faz aqui, de ter o hub e tal, isso é uma atividade, cara, mas ele está trabalhando o talento dele através disso, mas daqui a pouco, se ele quiser montar uma creche ou uma escola para humoristas, ou se ele quiser trabalhar montar alguma coisa para ensinar as pessoas a como montar um estúdio, tudo bem. Não tem problema nenhum. Que, aliás, isso a gente prega junto aqui, com o Richard, com o João, com todo mundo, a Karen, todo mundo trabalha isso. Tipo, não tem mais aquela do chicote, né? Não, Tipo assim, cara, cria, manda pra... Tá aí, o menino pode perguntar dele. Ele mesmo me chama, o Richard e o João. Olha aqui, mas que a gente fez. Pô, tá legal. Agora, bora só ajustar aqui, que eu acho que ficou estourado e tal. Eu acho que é essa forma que estimula a criatividade. Eu vejo que a mudança também das gerações. Quando a gente vai pensar o Baby Boomers, é aquele cara que passava 10, 20, 30 anos. Ele começava e acabava a vida em uma empresa. No máximo, ele trocava uma vez. Quando chega o pessoal já da geração X, que é a minha, é aquele que já dá 5 anos. Se o cara não ascendeu na empresa do jeito que ele acha que deveria ascender, é a hora que ele muda. Mas eu vejo que a molecada hoje em dia, meu amigo, um A minha ano, 2 millennial. anos, é assim, ó. A minha que é milênio, Toda mas hora. isso é bom, cara. Isso é bacana. Não, eu acho isso legal, mas ao mesmo tempo, a minha pergunto eu pra ti, Uhum. não é isso que... É. Cara, mas onde é que tá a resiliência? Porque eu sei que para eu ser um cirurgião, para eu ter 20 anos hoje, esse ano que eu vou fazer formado, o meu consultório consolidar, eu tinha que ter uma resiliência que eu sabia que no começo, e em muitos momentos, a gente não vai fazer só o que a gente Não, quer. não, Porque mas- fazer só o mas que a isso gente não- quer... Não, mas isso não tem a ver. Na verdade, essa geração nova, ela muda. Não é só porque ela está entediada, mas porque ela, como o próprio Márcio disse, porque ela não consegue responder o porquê. E parte dessa necessidade que as pessoas vão continuar tendo cada vez mais vai ser suprida só por um líder. É preciso que alguém mostre para ela o caminho. Eu tenho certeza que alguém te apontou alguns caminhos, Sim, algumas pessoas te sempre, apontou né? alguns caminhos. E hoje a liderança diz, o pessoal muda muito, não sei o quê. Mas, cara, em algum momento você não mereceu e alguém te mostrou o caminho. Então por que você está reclamando de quem agora não tem clareza do que quer? Eu vi o Thiago Nigro comentando que ele fez o Código da Riqueza, que ele visitou bilionários pelo mundo e perguntou deles, né? Uma característica que tornou eles bilionários. Ele falou que 100% falaram para ele que a resiliência era a palavra que motivou ele. Que mais mais estava comum na vida Não dele. confunda resiliência com insistir, malhar em ferro frio ou dar murro em eu ponta concordo, de faca, né? mas olha só, resiliência. Quando eu comecei aqui com o Márcio, eu entrei aqui no estúdio, falei pro Márcio o que eu queria, e o Márcio falou, pô, legal. Eu falei, Márcio, só pega essa era uma mesinha mesa. que botava, que a gente lanchava nela. Ele colocou no canto ali, a gente começou a gravar, ele falou, rapaz, tu tem certeza? Eu falei, tem. E eu vinha e comecei a gravar, Mas isso não é trazer resiliência, os isso é amigos. flexibilidade. Não, mas não é isso. Eu gravava com os amigos Uhum. e cheguei uma vez pro Richard e falei, sentado só eu e o Richard aqui no final. Falei, Richard, quando é que vai crescer, cara? Aí o Richard falou assim, não, Jefferson, olha, quando a gente terminar, que é agora nessa daqui que a gente está, quando terminar a gente vai melhorar e vai melhorar isso, vai melhorar porque aquilo. só era um espaço ali Cara, para mim, era né? só... Mas você entende que eu tinha a resiliência de saber assim, vai ter um momento que o Jeff Podcast vai crescer. Vai ter um Pois é. momento que as coisas vão acontecer. Já tem patrocínio. É que a Já tem gente- patrocínio, É que a poxa. gente, quem é da geração X, pensa sempre no que hoje chamam de growth, né? Que é o Do crescimento. growth. Crescer. A galera nova, ela tá pensando no contrário, no degrowth. Como é que eu faço para decrescer? Sim. Então, na verdade, quando para ti o barato é crescer, Aham. para outros é decrescer. Sim. E tá tudo bem. E Sim, tem uma outra entendeu? coisa também que eu acho legal, é que tem uma questão... aqui mesmo nós já tivemos uma experiência de uma mulher que procurou a gente, uma senhora,
e ela trabalhou por muitos anos numa grande empresa, forte, e ela fazia parte da parte de marketing, publicidade deles, e ela saiu. E ela, depois de 30 anos, sei lá quantos anos trabalhando lá, ela queria trabalhar com a gente. Eu disse, mas, poxa vida, olha só de onde a senhora estava. Ela, não, é porque eu estou precisando viver uma nova vida, um novo momento. A mesma história, eu quero aproveitar aqui, a gente coloca e discute isso. Eu trabalhei em todos os meios de comunicação da nossa região. Sim. Todas as televisões, todas as rádios que eu pude. Graças a Deus, eu pude até escolher onde eu queria trabalhar. E chegou um momento que eu dizia, não, o porquê eu preciso. E aí vem, não, eu garanto fazer isso. Aí quando eu começo essa história lá em 2017 para 2018, de fazer um podcast, de ficar mais presente. Isso aí é a forma que você tem de expressar o teu talento. Eu acho que a gente vive uma crise de talento. Uhum. Por quê? Porque as pessoas associam, na verdade, a sua realização profissional com uma atividade profissional. E é diferente. Eu posso me realizar de formas diferentes ao longo da minha vida. Aí ninguém aceita isso. Aí todo mundo pergunta, né? Tu vai viver de dinheiro? Como? Como é que tu vai ter dinheiro na internet? Aí hoje já é o contrário. Já tem uma galera, tá aí exemplos de jornalistas que saíram aí das televisões e estão ganhando muito mais no digital. Mil vezes mais. Todos os jornalistas que eles souberam focar, ganham muito mais. Eu estava vendo agora o Ivan Moré, ontem mostrando a nova BMW dele. Talvez ele não ia ter uma BMW daquela trabalhando na Globo. Não, com certeza. Mas olha só, quando a gente vai falar ainda dessa época atrasada, a gente vê o seguinte: escola, indústria, presídio, quartel. Acorda cedo, muro alto, todo mundo com farda, né? Você tem salas ou celas, obediente, levanta a mão para poder ir no banheiro e tem uma hora que toca uma sirene e você vai poder... Another brick the wall, né? Exatamente. Você pega as crianças, você bota o mesmo conteúdo e vocês acham que eles vão sair em série, né? E eu vejo... Eles saem. Não, eles saem em série, mas... Eu sabia que nessa época que eu era apaixonado pelo Pink Floyd, eu sou, mas teve uma época que eu era mais, eu tinha pôster na porta do meu quarto. Tu mudaste pelo menos alguns hábitos daquela época? Não, se eu te contar... não, é melhor não. Essa é a parte não republicana. E aí, os meus professores não aceitavam que eu ouvisse o Pink Floyd, porque quebrava justamente isso. Os paradigmas. Mas vamos lá, 2023, vocês acreditam que o filho de vocês vai fazer faculdade? Eu tenho a certeza que não. Eu acho que eles vão fazer, a faculdade vai mudar esse nome faculdade, eu acho que vai ser algo que, por exemplo, o Luan, que é o meu mais velho, ele desenha, ele é muito tímido, eu queria muito poder mostrar o que ele desenha, mas ele não permite, eu respeito isso muito, mas ele fala para mim que ele vai desenhar os jogos que ele vai jogar, entendeu? Então, assim, eu não vejo hoje, parece que já começou até alguns cursos para isso, mas não faculdades disso. A gente tem que ter um pouco de cuidado, assim, para não reduzir essa questão a uma situação binária de fazer ou não fazer, né? Sim. Eu acho que tem muita gente que não vai fazer e tudo bem, e eu acho que tem muita gente que vai fazer e tudo bem. Eu acho que o problema não é fazer ou não fazer. Até porque medicina não dá para ser médico sem você fazer a faculdade. Ainda, tá. Né? Da mesma medida que o curso, sei lá, a formação dura 10, 12 anos, eu não tenho a menor dúvida que isso vai ser encurtado em algum momento. Eu não tenho dúvida disso. Cara, mas peraí, tu acha então que essa moçada que está ganhando, por exemplo, no digital, com 19, 20 anos, estão faturando aí 38 milhões de reais por mês, como eu vi agora um moleque que faturou no marketing digital, tu acha que esse moleque quer fazer faculdade? Então, o que acontece? Essa questão de fazer ou não fazer faculdade, ela está muito mais ligada, não à questão da satisfação do dinheiro, mas ela está muito mais ligada à fonte de motivação pessoal de cada um. Por exemplo, tem gente que se motiva muito estudando. Isso não vai mudar. Se a fonte de motivação da pessoa digamos, teórica, ela vai querer estudar, fazer pós-graduação, especialização. Se não é... Tudo bem. Mas será que não é mais uma vontade de ter um diploma? Não, eu acho que isso, antigamente, eu acho que hoje essa situação quebrou mais um pouco. Não, quando eu pergunto isso, eu não acredito medicina. Eu não acredito que vá mudar, até pela perspectiva que eu tenho lá de dentro. Mas eu entendo o seguinte, por que dentro da faculdade de medicina, algumas já começaram? A gente tinha que falar sobre criatividade. A gente tinha que falar sobre empreendedorismo. Sim. Então, algumas universidades já fazem negociação. Você está entendendo? Porque assim, a gente sai... Eu acho que o maior mal do médico, assim que ele termina a faculdade, é porque ele não sabe gerir. Eu acho que, por exemplo, todo intensivista tinha que fazer um curso de negociação.
Que o cara fica ali no limiar entre a vida e a morte, né? A decisão do que vai fazer. A parada. É negociar, é um processo de negociação com a família, uma série de situações. Você sabe que dentro do intensivismo, eles fazem cursos de como dar má notícias. Sim. Eles fazem esses cursos. Porque imagina, você chegou a família... Eu passei por isso. Meu avô ficou 52 dias internado e chegou um determinado momento que o processo de negociação era o seguinte: não há mais nada o que ser feito, então vai entrar em cuidados paliativos. Vocês preferem, assim, de uma forma muito clara, vocês preferem que ele faça a passagem dele na UTI ou no apartamento? Isso envolve do lado ou sozinho? Isso envolve um processo de negociação. Então tem várias skills aí que são transversais, né? A maneira de lidar mais como ser humano, né? Sim. Porque tinha uma história, aproveito até aqui, jogo aqui de volta pro Jeff, que a gente cresce com aquela história de que o médico ele não chora, o médico é mais frio, porque ele encara a morte. E eu vejo o Jeff, quando eu conheci o Jeff, vi um cara emotivo, um cara que... Sensível. Isso é legal, Sim. porque a pessoa se sente amiga, Sim. né? Ela se sente acolhida. O médico é meu amigo, sim, cara. Sim. E eu vou falar para vocês, uma das coisas que mais me consomem, eu trabalhava no hospital que era referência de oncologia, saí de lá, que era um hospital público, porque eu entendia que todo o mecanismo, as coisas não funcionavam do jeito que deveriam funcionar. Só que você que é o médico, que está ali na ponta, você está de frente para a família. Se falta um material para você operar, se a tua fila está muito grande e você sabe que se demorar um mês esse paciente ele não vai conseguir sobreviver, isso é muito difícil para mim. Por quê? Porque é como se eu fosse Deus, eu tivesse que escolher quem morre e quem não morre. Sim. Você está entendendo? Aconteceu isso agora, né? Na Covid, né? Sim. E aí o que acontece? Isso daqui eu já vivi, eu lembro muito bem de sentar com meu pai e falar assim: pai, eu não aguento. Psicologicamente eu não estou preparado, porque assim... são vidas. Eu não sou Deus para escolher. E aí você fica... A parte emotiva é exatamente isso, porque você lidar com a família, você lidar com as emoções. Então, tem pacientes que eu perdi que eu chorei horrores. Sim. Entendeu? E era coisa que você tem que ter essa sensação, porque assim, por mais que eu trabalhe com oncologia, por mais que a minha vida na oncologia eu tenha perdido vários pacientes, mas isso não me fez deixar de ser humano, deixar de ter sentimentos e sensações. Então, quando a gente consegue olhar tudo isso, fala, cara, dói, bicho, dói. E se você muda isso, eu falo muito para os meus alunos, se você não tiver essa sensação, cara, você está no lugar errado. Ou você vai fazer alguma especialidade onde você não precisa se preocupar com isso. Mas se você tem essa humanidade que foi passado pelo meu pai, que foi passado pela minha mãe, de olhar o outro, da humildade, de um senhorzinho, eu lembro muito bem lá em Goiânia, cara, um senhorzinho, cara negro, ele trabalhava na roça para alguém, cabeça baixa, ele não conseguia olhar no meu olho. E a minha responsabilidade era dizer para ele que ele tinha um câncer, a gravidade do câncer, o que a gente tinha que fazer, e eu falar assim, por favor, olhe para mim. E falar na linguagem dele, não no medicinês, mas na linguagem dele, para ele entender, para ele ter a propriedade, para ele ter uma decisão convicta. Não aquela coisa de eu falar o medicinês, dizer o que eu acho melhor para ele. Não, porque cada um vai ter uma referência e vai ter uma preocupação e vai lidar diferente com cada caso. Mas se tirou a humanidade do médico, cara, isso aí vai para outra área, porque... Que, aliás, é a missão dele, né? Cuidar do próximo. Se tirar isso... Eu acho que assim, para tentar equacionar melhor essa questão de fazer ou não fazer a faculdade, eu acho o seguinte, se você perguntasse para mim, você perguntou, só o Márcio falou, mas eu penso o seguinte, tudo bem, por exemplo, das minhas filhas fazerem uma faculdade e tudo bem também se elas não viverem desta faculdade. Eu acho que não é uma questão de fazer ou não fazer, é uma questão de simplesmente você ser capaz de expressar teu talento através disso. Eu tenho certeza que talvez, se você tivesse feito jornalismo lá no início, talvez você não tivesse chegado aqui. Sim. Talvez medicina tenha sido um caminho para isso. Então, e tudo bem. Tudo bem, entendeu? Porque é uma jornada. A carreira, ela não é a faculdade. As pessoas associam carreira à faculdade. Faculdade não é carreira. Eu fali 3 vezes na minha vida. Quebrei 3 vezes. E hoje eu entendo que as 3 vezes que eu quebrei... Foram necessárias para... Foram necessárias, não era a minha praia, e eu estava vivendo, vou fazer o que dá dinheiro.
bicho, eu toquei o foda-se agora, eu faço o que eu gosto, faço da minha maneira e tem prioridades. Diversão, tem que ter algo que é o que faz dê sentido pra prazer. ti. É o que É a faz tua sentido. obra. É. É a E tua eu obra. não posso cobrar dos meninos que trabalham com a gente, toda a equipe, eu não posso cobrar deles o que eu não prego, Sim. né? Eu aqui não tenho... Outro dia, eu vou contar essa história, não é para me gabar, não. Já me Porque gabando. é mais uma tradição. O meu pai, lá vai eu citar ele de novo, o papai mandava eu servia os funcionários dele, ia levar o prato de comida para eles. E eu perguntava dele, pô, pai, mas os caras vêm buscar aqui, pô. Aí ele disse, não, é para você entender que você é igual a eles, que não tem diferença. E outro dia o Richard aqui, eu sirvo café, divido a merenda com ele, não tem essa. Que é para ele entender Não, também. essa parte não deve ser verdade, não. Dividir a merenda, eu já não acredito. Essa eu já não acredito. Tudo, dali pra trás. Até Dali pra porque trás. ele, se deixar, mano, ele come mais do que eu. Dessa parte pra trás eu acreditei, mas... Agora, aí- quando vem 2 sanduíches, eu dou um pra ele. Entendi. Agora, quando vem um... Entendi. Aí... Não, então eu acho que isso, também trazendo pra criatividade, isso contribui muito para que a gente tenha... Sabe, eu acho que quando tem um bate-bola, a criatividade ela é o chamado brainstorm. Não tem agora? sim. Né? Ah, vamos fazer um brainstorm. O que é isso? É dividir ideias, dividir criatividade. Ontem eu estava dividindo um roteiro com o João. E o João escreveu, ele disse, não, agora faz aí. Aí eu fiz. Peraí, eu peguei o que tu estava fazendo também. Só que eu acho que eu poderia fazer melhor assim. Aí Isso é um processo criativo. processo criativo. Quando eu perguntei sobre faculdade, é porque, assim, a minha visão prática da coisa... Quando as pessoas... eu vou muito mais para os pais, porque eu acho que a nova geração ela já vem com essa outra cabeça. Se você for pensar em fazer direito, os meninos, quando terminam a faculdade de direito, você vai trabalhar em alguma empresa, você vai ganhar um salário aí médio de um salário mínimo a R$2.500, R$3.000, vamos dizer. Eu vejo que um cara que não fez faculdade, 18 anos, que está em casa, fez social media, ele cuida de uma conta, em média, pode ser de R$1.500 a R$2.500, mas vamos botar R$1.500. Ele consegue dar conta de 5 contas. Então, dá 3, 6, 7.500. Então, um menino sem faculdade, de pijama, dentro de casa, ele consegue ter um valor do negócio dele maior do que quem sentou num banco de universidade. Eu concordo. passou E se no ele- vestibular, passou, você está entendendo? Eu concordo. Passou vários anos e não Mas, consegue... se ele mas tem troca- um senão aí. Tem um senão, que é o seguinte, o Márcio acabou de falar isso. Ele falou o seguinte, que hoje ele se dá, não ao luxo, mas se permite trabalhar com o que ele gosta, fazer do jeito que ele gosta. Né? Então, o que acontece? Quando você vai empreender, esse é um cuidado que tem que se ter, viu? Quando você vai empreender, por exemplo, é muito comum, o cara pegou uma rescisão, trabalhava lá no distrito, pegou uma rescisão, pegou, sei lá, R$20 mil. Aí ele vai lá no Sebrae e diz, o que tá dando dinheiro aí? Já vi isso. Você não faz, você não faz Provavelmente, isso? Eu provavelmente foi uma das vezes que ele quebrou, foi essa. Então, o que acontece? Quando a gente começa a pregar que Paleta mexicana. que a carreira digital é o caminho, é muito perigoso isso. É. Por quê? Não. Porque tem sim, que sim. estar Alinhado, muito né? conectado com o que faz sentido pro cara. Porque, de repente, pro Márcio é tranquilo ir lá e passar 2 horas contando piada. Já participei de eventos com o Márcio, que ele vai lá, cara, só de olhar pra ele, o pessoal já começa a rir. Entendeu? De mim vão rir, talvez, por uma outra perspectiva, né? Não, tu contou uma piada sem graça. Aí só eu ri. Você fala isso do Márcio, eu comecei a fazer aula de canto, eu Uhum. fiz fono, aula de canto para melhorar no Jeff Podcast. E aí ele ficava me sacaneando. Mas a gente não tem o dom dele. Não, mas você tá entendendo? o mais Mas é engraçado engraçado, de né? todos foi o primeiro dia do Jeff Podcast, beleza. No segundo, ele trouxe uma fonoaudióloga. Aí eu vou A contar minha essa é fono, história. pode contar. Foi muito legal, porque ficou eu e o Richard olhando pra ele com a fono bem assim. Agora. Que Tá vendo? diabo é isso, né? Começou a rir. Não, eu digo, cara, esse cara tá levando muito a sério essa parada. E que bom, isso tudo contribuiu pra hoje. Claro. É o que ele tá fazendo. Mas era engraçado, tipo, só eu ri, porque ele contou uma piada muito sem graça. Não, Mas porque eu tu é achei amigo super dele, né? engraçado. Não, entendi. eu achei super engraçado. Porque o humor tem isso, né? É o extremo que dá graça. O humor inglês, por exemplo, tem gente que não gosta, né? É. Então eu só tenho esse senão. Do Sim. ponto de vista prático, é óbvio que trabalhar no digital dá muito mais dinheiro. Mas em que medida que isso é sustentável para quem não gosta de estar de frente para uma tela o tempo inteiro? Esse é o ponto. verdade. Ó, aproveitando o exemplo que o Jeff deu, se esse moleque conversa comigo, eu faço ele atender, ao invés de 7 contas, 70. É possível. Né? Agora,
quando tu começa a explicar para ele o que ele tem que fazer para atender 70 contas, aí ele diz, ô bicho, não é minha praia não. Porque, como Porque dizia aí começa o Jung, empreendedorismo, né? o Jung dizia, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. É. Então, o que acontece? A minha sugestão para empreender, olha para dentro, cara. Tem que estar visceralmente conectado contigo. Porra, mas eu só fui olhar quando eu tinha quebrado 3 vezes. Mas é Depois, a jornada, mas você cara. viu. Mas é a jornada. chegou. É a Você jornada. Eu olhei para dentro, o cara quer saber, bicho. Exatamente. Meu irmão, olha, eu vou dizer os empreendimentos. Eu vendi moto, Ah. não tinha nada a ver. Eu abri Braga Motors. Braga Motors. Aliás, foi minha, mentira. Aí eu vendi, o Passou cara pra frente que expandiu. não era teu negócio. É, não né? era meu negócio, mas me deu uma boa. Eu abri o primeiro provedor de internet em Tefé, foi meu. Aliás, não em Tefé, no interior do estado, para ter uma ideia, eu tinha um link que eu vendia para Parintins, para ter uma ideia. E aí, por que hoje é o maior provedor que tem em Tefé, já puxei outras coisas, é Eganet, até o nome eu dei pro cara. E aí eu abri... Egnet, é? Eganet, Ah, tá. que o nome primeiro nome da cidade de Tefé era Vila de Ega. Aí eu botei Eganet. Legal. E aí eu peguei, e o outro que fez eu quebrar foi uma fábrica de sorvete. Essa foi a maior lição. Eu abri uma fábrica de sorvete em Manaus, por quê? Porque o meu pai criou a gente com sorvete a vida toda. Só que, por que eu quebrei? Porque ele comia todos os sorvetes. Não, porra! Além disso, eu vivi o sonho do papai. Sim, Que era exatamente. dar 5 filhos, alguém ia né? dar Ó, continuidade. mas eu te Pois falei que ia chegar perto de uma paleta mexicana. Então. Meninos, só pra gente fazer o merchan, né? Já que a gente tem patrocínio, a Vacinar, ela está cuidando de Manaus. Ela tem um QR Code. Toda vez que eu falo o canto direito, porque é no meu direito. É melhor Mas não quem tá na falar. frente é do lado Mas esquerdo, ele falou, né? tem um QR Code por aí? Tem um QR Code por aí perdido que você pode bater, você vai lá, as pessoas que estão com as vacinas que não estão em dia dos seus filhos, eu ainda estou terminando, você bater lá, é fácil, bate lá, vai para o WhatsApp da Vacinar, você tira a foto, humildemente você tira a foto, você pede para a mãe, porque o pai não vai saber onde é que está, lógico, o cartão vacinal do menino. Tira né? a foto do cartão. Eu Tira sei. a foto do cartão. Eu sei. Eita, pô, Eu também sei, sei. eu sei. Eu não sei, não. Não, eu sei. Eu não sei, não. Então não fala pra minha esposa. Tu é não. médico, não é só Sacanagem. E aí você bate, joga lá e eles vão te dizer o que tá faltando, o que tem que ser feito. Então a Vacinar tá cuidando de Manaus e não só cuidando de Manaus, mas tá cuidando de vocês também. Olha só. Ah, Queria que dar um bonitinho. presentinho. Poxa, Um recebido. Um recebido. Tem que fazer um unboxing. Fazer um fazer unboxing. Depois vocês tiram legal. foto, coloca lá, marca Vacinar e... É um iPhone 14? Ai, que legal, Já, cara. já. O Márcio tá tão habituado a fazer unboxing que ele foi mais rápido do que eu ali. Não, eu tô... É legal, obrigado, viu, Vacinar? Obrigado aí pelo presente. Deixa eu Olha ver que aqui. bonito e super prático. É uma Adorei, coisa que a cara, pessoa diz adorei. assim, isso aqui vai servir para quando? Tu Não, senta numa mesa, tu diz, cadê meu telefone? Olha, eu já tô aqui. Eu adorei isso aqui, cara. Não, Muito e eu legal. fiquei feliz porque eu ganhei esse É bom daqui. pra gravar, inclusive. Não, né? e esse aqui Muito dá bom. pra gravar. E ele tem um Ah, buraquinho aqui. ó. Já dá pra botar aqui o carregador. E outra coisa, eu ganhei o primeiro, minha filha ficou. Entendi. Então eu vou ganhar eu ganhei o segundo agora. Então, nesse Provavelmente, caso, o meu filho Márcio, vai eu tenho ficar. 2 lá em casa, eu vou ter. Vai ser Eu um vou te dar problema. o meu para você dar por para as favor. meninas lá, tá? Adorei, obrigado. Obrigado. Meninos, voltando para o assunto, o que vocês acham que dentro de um colégio, de uma escola, deveria ensinar para os alunos? E eu vou falar para vocês um outro TED Talk que eu assisti. Era um moleque, eu acho que uns 14 anos, que ele falava que ele pontuava algumas coisas. E ele falava muito assim, que a escola deveria ser um local onde as crianças gostassem de ir, não fosse aquela coisa, uma obrigatoriedade, mas ele colocava que a gente deveria falar ali sobre nutrição, sobre negociação, sobre inteligência emocional, sobre ajudar o outro, sobre criatividade. O que vocês sentiram falta nessa caminhada, nessa jornada, porque vocês sempre foram comunicadores, mas vocês são empreendedores até então, são profissões que andaram em paralelos. O que vocês acham que lá atrás faria sentido, ou que, de repente, agora para o futuro, que você sonharia que o filho de vocês estivesse dentro de uma escola? Eu acho que faria sentido a gente estudar o que faria sentido.
Entendeu? Papo É, pô. maluco, Desculpa mano. aí, meu. Ei, o que que tem nessa... Eu queria ver o que que tem nessa caneca dele aqui. Não, mas É um chá. É simples, é simples, que é o seguinte, a gente consegue ver hoje, né, com distanciamento histórico, né? Sim. Hoje, com 50 anos, eu consigo olhar para trás e ver o que faltou com mais clareza, Tu tem naturalmente. 50? Acabei de fazer. Pensei que tu tinha muito mais. Com um corpinho Mas de 60. Mas acabadinho ele, né? Acabadinho ele. Então, eu acho que assim, obviamente que no ensino fundamental, sobretudo no 1, não tem como, a criança não tem discernimento de saber o que ela quer, o que ela não quer. E aí eu acho que até essa etapa, pelo menos, quando a criança não tem discernimento, eu acho que tem que dar o básico para ela. Acho que tem que aprender a fazer conta, claramente, e explicar o porquê que você aprende a fazer conta, que eu acho que explicar o porquê faz uma diferença. Eu acho que ajudar a criança e o jovem a aprender a falar. O maior medo da humanidade, vocês sabem que é falar em público, né? Sim. Ele está sim. atrás do medo de morrer, ou seja, Menina, o cara eu nunca tive esse medo. Pois é, o cara Mas, prefere... cara, pior que É o maior medo da cara. humanidade. É o maior Depois medo de do- morrer... Depois de morrer. falar em O público, cara prefere morrer do que falar em público, entendeu? Eu tô trabalhando, não tem medo de morrer. Pois é. Então, e aí, em um determinado momento, e eu acho que já está sendo feito isso no ensino médio agora, está se repensando nas trilhas em que o aluno vai poder dizer, cara, isso faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim. Porque a criançada hoje tem muito mais clareza do que a gente tinha na época. Então, eu acho que, por exemplo, minha filha vai terminar o ensino médio com 16, por exemplo. O que vai acontecer? Com 15, 16 anos, ou seja, daqui a 3 ou 4 anos, basicamente, que ela vai fazer 12 agora, ela já vai ter clareza do que ela quer estudar e ela vai poder definir se ela gosta mais de algumas matérias que são mais orientadas para artes do que para matemática, por exemplo. Márcio, deixa eu só quebrar ele um pouquinho Pode, aqui eu na te ajudo a conversa. quebrar. Poxa vida, Na eu conversa vim que para é o seguinte, colaborar. Quando eu vejo, vamos dizer, quando você fala sobre 16 anos, eu pego os meus alunos que entraram na faculdade de medicina com 16 anos, Uhum. passaram no vestibular. Cara, alegria dos pais. Só que quando eles entram na universidade, Perdidos. na medicina, não, eu vou te dizer, eles não têm inteligência emocional. Pacientes, quando eles verem morrendo, eles não estão preparados. Então, assim, todos os meus alunos que entraram com 16, eles muito novo, muito jovem, eles vão estar à frente de coisas que eles não estavam preparados. E eu vi de quase todos eles dizendo que se eles pudessem voltar atrás, eles não teriam entrado com 16 anos na faculdade, porque eles não tinham maturidade. Porque é essa outra coisa que a gente vê. Todo mundo acha muito legal o moleque que termina a faculdade, o colégio muito cedo, que vai Mas entrar muito cedo. isso é uma parada latino-americana, cara, porque nos Estados Unidos a criança vai para a escola com 5. Uhum. A minha filha começou com 1 ano e 11. Entendeu? É de fato muito precoce, né? Mas Sim. é um modelo. Mas eu acho que também isso não exclui a possibilidade de você. Eu acho que as crianças, vou chamar de crianças, de 16 anos hoje, elas vão chegar muito mais bem preparadas do que nós chegamos com 16. Bem, eu Vai lá. sinto saudade das minhas professoras, dos meus professores. Eu sinto saudade de OSPB, é uma matéria que eu acho que Ele não sabe a minha disso. geração, Sim, eu paguei. eu tive, ó. a minha geração ajudou muito É a MC. gente a Educação pensar. Moral e Cívica. Né? Era. Meu era a Organização Social e Política do Brasil. Exatamente. Eu sinto saudade da aula de educação artística. Eu sinto saudade das minhas professoras indo fofocar para a mamãe. Elas iam todo dia. Eu sabia que depois do almoço elas iam. Malditas, né? Não benditas, hoje elas me ajudaram. Mas tem uma coisa que eu acho que eu sinto falta, por exemplo, dos meus pais, porque o papai almoçava com a gente, dando uma aula sobre ser humano, sobre gestão, de respeitar o próximo. O papai participou da Revolução, daquela época toda, do movimento estudantil, mas era, ao mesmo tempo, um cara que, por mais que ele tivesse nascido na época da guerra, ele era um cara muito aberto a assuntos. Ele me chamava e dizia, respeite o fulano que é gay, respeite o fulano que é preto, respeite as diferenças. Ele sempre ensinou isso pra gente. Então, quanto a isso, eu gostaria que tivesse mais Essa na é a maior escola. aula, cara. Essa é a melhor aula de todas. Mas eu acho né? que isso, respondendo a pergunta do Jeff, deveria ter mais na escola. Né? Pois é, mas eu acho que a gente joga muito nas costas da escola isso, cara. Não, mas ele falou o que vocês acham que faltaria mais Mas na é que escola. tem um papel que infelizmente, nós pais estamos colocando na escola que não é da escola. Esse papel do teu pai é um papel de pai. Sim. Isso não tem quem faça melhor. Não, tudo né? bem, mas se tivesse na escola... traduzindo, eu sei que tem hoje, eu não estou aqui generalizando, tem professores maravilhosos, Nossa, eu faço palestra para vários professores e tal, mas respondendo o que o Jeff falou, se tivesse mais, pronto, né? Se fosse matéria mesmo,
de gestão, de inteligência emocional, de um monte de coisa. Eu acho que isso teria contribuído mais. E só para eu encerrar, tinha uma parte que eu odiava, mas serviu para mim até como resiliência, que era uma frase que eu ouvi o resto da minha vida, pelo menos enquanto eu morei por um bom tempo que eu saí de Tefé. Você não serve para nada. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu ouvi de um cara chamado Professor Robson, que foi pelo Projeto Rondon para Tefé, dar aula de teatro, e eu queria entrar lá numa peça de teatro dele, ele disse que eu não servia para aquilo. Aquilo, eu tinha 10 anos de idade. Ficou marcado, né? Para te ter uma ideia, em 2009, eu não contei isso até hoje, muita gente não sabe. Em 2009 para 2010, que eu consegui fazer o meu primeiro show no teatro, porque eu fiz terapia com uma psicóloga. Você ligou pro Robson? Para desligar isso. Eu sou louco para encontrar Robson, aonde você estiver. Que Deus o tenha, né? Deixa para lá. Não, mas quando eu vejo sobre a escola, eu entendo você que muitas das coisas a gente quer jogar para escolas, mas quando eu tenho uma opção de uma escola que está dando só conteúdo, querendo que o meu filho faça no vestibular, eu sempre tenho uma aversão e penso no meu filho como um ser humano. Então, assim, uma escola onde ele tenha uma religião, espiritualidade, independente de religião, mas ele tem esporte. Lá ele também ele entra em contato com instrumento musical. Então, eu vejo que para a gente chegar, e é isso que eu queria até ouvir de vocês, para chegar onde vocês chegaram hoje em dia, para a gente estar sentado, para a gente estar conversando aqui, Ganhando foi uma soma, ganhando aqui, né? um brinde da Vacinar. A gente teve uma soma de coisas que, se eu for olhar para trás, os meus amigos que eram mais inteligentes na escola, cognitivamente ou na universidade, eles são excelentes para ser mandados. Mas o que fez a diferença dos que tiveram sucesso era o cara que jogava bola, que tinha um network com todo mundo. Era o cara que contava piada. Tocava violão. Tocava violão, porque ele tinha um conhecimento, ele tinha uma inteligência emocional muito maior e uma resiliência do que os outros. Vocês concordam com isso? Concordo, porque eu era o feio que tocava violão e é o que pegava mais. Né? Eu pensei que tu ia falar que ele era feio. Não, você viu? Eu era feio. Eu era feio. Mas eu melhorei. Hoje eu sou legal. Mas é por isso que ele gasta horrores de gel, né? Pra botar nesse cabelo. Quanto é que você tem uma ideia de quanto ele gasta? Eu acho que uns R$500 pelo por menos. Baixo, por né? baixo. Quase. Por Tu baixo. acha que ele quanto? Cara, eu acho que uns 750. Assim. Porra. Já ele vai pagar uns 20, 30 só pra botar cabelo aqui. Falando na linguagem, Espera lá, ticket né? médio. Ticket médio. 600 nesse O caso. que é que você acha disso, Durval? Cara, eu acho o seguinte, que de verdade a inteligência emocional ela faz parte dentro do processo de desenvolvimento. Na verdade, inclusive tem estudos sobre isso, né? Você sabe que o QI, que foi considerado, você falou, né, das pessoas cognitivamente mais inteligentes, né? Muitas pesquisas foram feitas e o QI ele foi há muito tempo já desbancado pelo QE, que é o coeficiente emocional, né? E se entendeu que, na verdade, quem se dá bem na vida não é o mais inteligente, e sim o mais esforçado. E o mais esforçado é aquele que tem a maior capacidade de flexibilidade, de resiliência, de absorver as porradas da vida e tudo mais. Isso faz a diferença total. Né? Mas também não posso dizer que quem tem o coeficiente de inteligência alto exclui a pessoa de ser uma pessoa boa. Sim. Mas eu acho que é como o próprio Cortella diz. Cortella diz o seguinte, dinheiro é importante. É importante. Você consegue viver com dinheiro, mas Consegue? só dinheiro você não consegue viver, só com dinheiro. Repete. Interessante. Não, mas a minha visão de vida sempre foi muito essa. Eu sou o cara que olha para dentro e observa o que tem do lado. E eu vejo muito, eu tento trazer para os meus filhos as opções e as oportunidades que muitas das vezes eu também não tive. Eu tenho um pai que é militar e, eu morava em Recife, eu gostava de surfar e eu lembro que eu queria todos os amigos aprendendo a tocar violão. Aí falou assim, não, meu filho, você vai tocar violão, já vive surfando, daqui a pouco vai virar maconheiro, daqui a pouco não vai querer nada da vida, vai ficar... E aquilo dali, do mesmo jeito que o teu professor falou, aquilo dali me bloqueou para qualquer instrumento musical. Até uns 3 anos atrás, que a minha esposa, quando a gente mudou de casa, a mãe dela mandou o piano que tinha lá, aqueles de caixote, mandaram lá para cá e falou, isso aqui é da tua esposa, te vira agora. E aí
eu quebrei sentando um professor me ensinar a tocar piano. Uhum. E isso daí, eu não precisei dessa terapia, mas para mim foi libertador, porque na minha cabeça eu nunca ia aprender a tocar um instrumento musical. Por quê? Porque meu pai quebrou. São os papai, bloqueios criativos, são os né, cara? bloqueios. Os bloqueios E você criativos. começa a ter crenças limitantes porque você acredita piamente que você não consegue fazer aquilo. Eu tive por muito tempo quanto ao teatro. Mas depois que eu entendi, mano, a parada. E esses bloqueios criativos, eles te perseguem, cara, até a idade adulta. Por exemplo, é muito comum hoje, você tem um problema para resolver e de repente você acha que só tem uma resposta para aquilo lá. Sim. Deu um problema técnico aqui. Pô, só pode ser isso. Não só pode ser isso, cara. Pode ser 1000 coisas. O problema é que lá na escola a gente aprendeu que só tinha 4 alternativas. E das 4, apenas uma Era certo. está correta, né? Eu vou puxar uma história exatamente para isso. Por mais que eu tenha feito medicina, mas matemática e física sempre foi meu forte. Uhum. Ainda hoje em dia eu ensino meu filho. Ele veio do meu pai, Ele tá em que série? meus irmãos, ele está no 6º ano agora. O que eu entendo dele? Ele tem a mesma facilidade que eu tenho, aonde ele começou a fazer as contas de multiplicar, mas ele não queria fazer no papel, ele fazia na cabeça. E eu lembro muito bem, uma vez, um professor Então ele de tá melhor do física- que tu, né? Não, melhor. Eu fazia só no papel. Não, eu perguntei do 6º ano, porque se ele passar pelo 7º e continuar dizendo a mesma coisa, porque eu parei no 7º. Cara. O 7º foi meu limite. Não, né? olha o que aconteceu. Eu lembro muito bem, eu tinha uma prova de física e eu simplesmente dei a resposta lá e o professor falou assim, olha, me zerou. Aí eu falei, mas por que, professor? Ele falou, não, a sua resposta está certa, mas o cálculo está errado. Aí eu tive que sentar com o professor para ver qual era o meu pensamento de como eu tinha montado. E estava correto, só que era diferente do que ele esperava. Aí você aprendeu que os fins não justificam os meios. Né? Exatamente. Não, foi isso que meu pai me falou. E Mas aí quem começa primeiro? Parênteses, chaves? Mas você entende que hoje em dia eu vejo o meu filho, cara, ele vai para uma prova, ele sabe tudo, e às vezes ele volta com 9. Uhum. E eu sei que ele não tirou 10, sabe por quê? Porque ele olhou ele olhou ali, ele fez tudo de cabeça, ele bota a resposta e a professora zera ele porque ele não fez o cálculo. Só que para ele é tão óbvio assim, para ele assim, É orgânico, né? dá vontade de ele falar, professora, é ridículo, o que a senhora quer, a resposta é essa, não é? Mas só que as escolas, elas só aceitam se ele dissecar todo, porque às vezes vai pensar até que ele colou, né? Sim. Vão pensar Sim. até que ele colou. Pois é, só tem um jeito de chegar num caminho, né? Sim, num determinado não destino. existe só. Não existe só um E eu jeito. comecei desde tempo. Olha só, eu acho que é o Howard Gardner que está falando. Outra vez eu vi até uma Teoria das inteligências a teoria múltiplas. das inteligências múltiplas. E eu achei muito bacana que ele estava falando, ele falou até, ele fez um vídeo pro Brasil. Você já viu até ele? citando. Não, Se você vê a imagem dele, você começa a não respeitá-lo. não, já não vi veja os a foto vídeos. dele. Se você Os vê a vídeos, foto não, eu já dele, vi os vídeos dele. você acaba com a teoria da inteligência múltipla, cara. Você vê a foto dele. Mas eu cheguei vi à conclusão que é a teoria da inteligência, não da beleza múltipla. É. entendeu? Mas ele coloca ali, ele fala sobre assim, o que ele acharia interessante dos alunos. Gestão de tempo, gestão de emoções, Uhum. criatividade, meditação, empatia, produtividade e negociação. Uhum, Então, assim, vocês entendem que a pluralidade, ele fala muito isso. claro. Primeiro, a individualização, porque assim, o meu filho que tem facilidade com matemática, ele tem que ser ensinado de uma forma diferente de um menino que não tem facilidade. Pois é, isso remete a gente para uma outra situação, que é do Clifton, Donald Clifton, que foi presidente do Instituto Gallup por muitos anos. Ele desenvolveu uma teoria muito interessante sobre isso, sobre talentos e pontos fortes, né? Que é um problema que a gente persiste ainda em manter. Se o menino é bom em matemática, ele é péssimo em português, ele vai para o reforço do quê? No Do português? Óbvio, né? Pô, mas não é tão óbvio assim. Porque se ele é ruim em português, ele é bom em matemática, não faz mais sentido eu focar e colocar mais energia no que ele é bom e administrar o que ele é ruim. A teoria dos talentos e pontos fortes surgiu daí. Mas aí o problema é que a escola cobra a Que ele nota. seja Pois a é, nota. mas aí a próprio novo ensino médio já está dando liberdade para o menino, lá no final do ensino médio, dele tomar algumas trilhas diferentes. Sabe por quê? Porque o moleque que é bom em matemática e é ruim em português, provavelmente esse moleque pode ser um prêmio Nobel de matemática, mas muito raramente vai para a Academia Brasileira de Letras, cara. O interessante do livro, dos 6 pontos fortes, é porque ele pega... Primeiro ele começa o estudo com várias pessoas que são bilionários, que têm uma ascensão profissional muito grande, e o que ele bate é o principal é o seguinte, ele começou a conversar com um cara e o cara é muito bom de finanças. E aí perguntava pro cara, o que você é ruim? Aí ele falou assim, eu sou bom em finanças,
mas eu sou ruim em colocar a coisa para funcionar. Alguma ideia do que eu Executar. tenho. Executar. Eu sou bom em pensar e ruim como executor. Uhum. E aí o cara perguntava para todos eles, mas o que você fez para melhorar aquilo que você é ruim? Ele falou assim, eu não fiz nada, eu contratei um cara muito bom. Faz muito mais sentido. Entendeu, cara. Marcinho? Faz muito Então, mais assim, eu contratei um cara muito bom para fazer o que eu não sei, porque eu tinha que ter mais tempo de pensar no que eu faço. E eu tiro por mim, durante muito tempo, eu fiquei em coordenações dentro da universidade, onde eu via que a burocracia que existia, ela atrapalhava tudo que eu queria fazer. Então, eu entendo muito que eu era bom em pensar em inovação, mas eu era muito ruim na parte de executar. E você também não queria ser só mais um rostinho bonito num podcast, né? Né, Márcio? Tem que valorizar o que a pessoa tem mesmo, né? Sim, mas vocês conseguem observar isso Claro. no dia a dia de vocês? Até se vocês olharem para vocês, o que vocês deixaram de fazer e terceirizaram, porque vocês entenderam que... Cara, eu entendi muito precocemente para o que eu não servia. Muito precocemente. Eu tinha clareza, por exemplo, que... E é engraçado, porque tem algumas coisas que eu estudei, mesmo sabendo que eu não ia viver daquilo. No meu caso, eu tive esse bloqueio mesmo. Mas desde pequeno, eu tinha certeza que eu ia ganhar a vida com humor. Uhum. E É raro isso. Né? E aí, só que eu tive esse bloqueio. Eu fiz o meu primeiro show, acho que show mesmo, no teatro, foi em 2009, 2010, eu acho. 13 anos, nós estamos em 2023, 14 anos atrás, 13 anos atrás. Agora, o engraçado é que eu já ganhava dinheiro com a rádio e com a televisão, mas não conseguia ir para o teatro. E depois que eu desbloqueei isso, eu tive certeza que aí sim eu ia passar o resto da minha vida vivendo da minha criatividade. Então, já que o assunto, né, a criatividade é sim uma forma maravilhosa de você ganhar dinheiro, de ajudar os outros. Eu não diria que é uma forma maravilhosa, é a única. É a única forma. E, na verdade, o próprio Ken Robinson, falando naquele TED lá, ele fala, cara, para mim, a criatividade é tão ou mais importante que o próprio processo da alfabetização. Sim. Porque tem muita gente cognitivamente, como você falou, muito bem preparada, mas do ponto de vista criativo é muito ruim. A maioria, eu diria. Lá se vão mais de 20 anos vivendo da minha criatividade. Mas você consegue observar, Márcio, que, vamos dizer, a sua sociedade até está com a Karen dentro do empreendimento, ela te dá uma retaguarda Com certeza. que ela está cuidando do dinheiro, está cuidando, ajustando as coisas, administrando. Por quê? Porque você precisa estar preocupado com a luz, você tem que estar preocupado com a qualidade da imagem, com a qualidade do som. No que ele é bom. No que você é bom. Aqui eu faço operacional mesmo. Gosto de ir lá no meio das fábricas, filmar lá, gravar os vídeos. Gosto de estar aqui com vocês. Estão produzindo podcast, eu gosto de estar assistindo, gosto de estar do lado, gosto de ficar olhando a luz. Aí a Karen já é mais... Eu peço dinheiro dela para comprar tal coisa. E em geral ela te dá ou não? Não. Eu gosto, por exemplo, o Richard, eu sempre falo, ele é muito importante para... Porque eu tenho uma ideia, o Richard... Essa aqui, o João, que está com a gente também, eu fico ouvindo muito ele também. João. Ele tem essa cara aí, mas ele é muito bom. A cara não tem nada a ver com a criatividade. Se cara fosse criatividade, né? Eu tava fudido. Eu tenho o Turenco Bessa. Conheço. Conhece o Turenco? Ele disse assim, rapaz, eu acho que a Covid fez... Agora que o João veio olhar, foi a... Não, e eles têm delay. Tá, desculpa, o Turenco diz assim, rapaz, a Covid fez um bem danado pros feios, cara. Eu falei, mas por que, Turenco? Ele disse, porque a máscara, né, cara, dá uma... Agora que tá liberando, mas isso não é bom pra gente. Vamos lá, Richard, a gente já acabou, Richard? Já passou de 1 hora? Já, né, cara? Os outros convidados estão até ali já olhando pra cara de vocês. E a gente já passando do horário. Então, meninos, olha só, pra gente terminar, as redes sociais de vocês. Eu queria, antes de vocês darem, falar para o pessoal que ainda não se inscreveu, por favor, a gente está precisando, tinha uns 550, 600. Eu imagino, a minha prospecção eu botei como meta, lembra do episódio de meta? 5 mil inscritos até o final do ano. Vai ter Acho que mais. Tá bom. Vai ter mais. Né? Bota 5 para
Pra bater 50, Pra bater tranquilo. 50. Não, porque é o seguinte, se o cara, olha só, o cara às vezes tá doente e não tá passando muito bem. Por quê? Porque ele ainda não se inscreveu no canal. Não é isso? Ele devia estar inscrevendo. Por quê? Ele ia aprender sobre saúde. O cara não Pois isso consegue... me soa como uma ameaça. É! olha... Se tu te inscrever, tu vai Vai adoecer. descer. Não, o cara tá com insônia. Pô, a gente já teve Ai, falando meu sobre Deus. sono, como melhor qualidade de sono. Por isso que ele não está melhor na vida dele, porque ele ainda não se inscreveu. Vou assistir no os Jeff 50 Podcast. episódios hoje. Por favor, vai dar uma maratonada. Escreve, dá Tá o com like, medo? compartilha, sininho. Redes sociais, por favor. @ Durval Braga Neto. A Durval Braga Neto. Meu é Márcio Braga Humor. E mais algum? Cara, tem muita coisa para acontecer vindo aí. Eu quero aproveitar e registrar aqui que a gente vai lançar um canal muito legal para ajudar as pessoas que não sabem realmente como começar no digital. Vai ser o Helpcast. eu tô Helpcast. É melhor do que aquele que Não, tu falou lá, daquele entendi. voltado para outro assunto. Entendi. Mas por incrível que pareça, ou por incrível que parível, tem muita gente que realmente ainda não teve coragem e não sabe por onde começar no digital. E o que eu acho interessante, Durval, é porque assim, Deus vai botando as pessoas no nosso caminho. E quando eu entro aqui no Hub, que eu conheço o Márcio, imagina que eu já estava na rádio, já faço muita coisa no Instagram, mas quando eu preciso gravar coisas aqui, não no Jeff Podcast, mas no Jeff ele já me ajuda. Mas assim, você sabe que as pessoas podem olhar para mim achando que, cara, eu sou bacana, consigo... Mas não é, você fica enquadrado, você fica engessado. Então o Márcio, além do Ele mais... te libertou. ele acaba sendo um mentor. Ele é libertador, É Márcio. libertador, É. ele acaba sendo um mentor, É. porque assim, ele senta É isso comigo e é engraçado porque eu vou falando assim, não, para tudo. Jefferson, alegria, emoção, volta de novo, faz de novo, pode fazer 3, 4, 5 até acertar. Cara, a hora que eu acerto, que ele fala, valeu, cara dá uma vontade de xingar ele. Ele fala, pô, bicho, deixa eu Foi embora gravar ali. puto, foi embora, ele vai ter 2 trabalhos. Não, mas você entende que assim, o trabalho que ele vai vir fazer, exatamente assim, todo mundo está querendo vir para o digital. As pessoas já entenderam que existe um mundo paralelo, uma Matrix. A gente começou a andar na É os Matrix. trouxas indo pro mundo de Harry Potter. Exatamente. E você explica dos trouxas, o que você fala dos trouxas, as pessoas às vezes não entendem. É porque assim, eu trabalhei anos nas mídias tradicionais, televisão e rádio, e eu vim pro digital. E aí eu tô de um lado daqui, desse universo, e eu olho pra galera que ainda tá insistindo, com todo respeito, lógico, eu Lógico, acredito, sim. amo televisão, amo rádio, mas assim, eu estou vivendo no digital e eu olho, caramba, esse cara tem um potencial, ele poderia estar aqui e conseguir fazer muito mais. Mas só complementando, eu te agradeço pelas palavras, Jeff, realmente você é um cara que acreditou no começo aqui com a gente e tal, e depois você trouxe outras pessoas muito legais para a gente, o Rizieri, a Amanda. Eu sou muito grato quanto a isso. Eu, a Karen, a gente sabe desse carinho, a gente tem esse carinho por você e essa gratidão. Mas eu quero ajudar as pessoas, é justamente isso que tu falou. Não é só dizer, é um microfone, agora precisa de um cabo. Lógico, nós vamos falar disso. Aliás, a gente já está falando. Mas eu quero ajudar as pessoas com o que elas têm. De melhor, né? Não adianta eu querer apresentar um jornal se o meu time é de humor. Sim, e eu claro. preciso estar pra cima. Então, eu quero dizer para esse cara, bicho, tu é esse cara aqui. E não precisa ser engraçado, né? E para cima, sem ser engraçado. Não quer dizer que eu vou fazer. É energia, né? Energia. Meninos, então vamos terminar, porque se deixar aqui, esses dois vão contar piadas de quinta série já, vai Ei, passar mas tu mais uma sabia que hora. Não, é o o meu maior forte. contador de Não, piada sem graça é o Durval. Mas é porque, eu vou te explicar por quê. Quando eu era jovem, eu fiz intercâmbio para Oxford e morei perto da casa do Mr. Bean. Então eu acho que aprendi um pouco Então- a como não fazer piadas. Mas é um barato as piadas dele. E outras, são piadas que tu tem que ficar olhando, senão tu passa desapercebido. É o humor britânico, que é o sarcasmo que só eles entendem. E a gente... Não, é sem graça Sem mesmo, graça. mas é legal. Tu viu que eu tentei te salvar Entendi. do humor britânico, mas ele não aceitou. Bom, felizmente eu não dou para isso, né? O Márcio dá para isso, né? Meninos, mais um Jeff Podcast. Eu queria agradecer pra vocês e aguarde o próximo Jeff Podcast episódio. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.